Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma aula de literatura contemporânea em língua portuguesa, certo? Do terceiro ano. O meu nome é professor Gilmar. Bem, quando a gente fala em literatura portuguesa, certo? Principalmente a literatura portuguesa do século XX, um dos grandes nomes que aparece é José Saramago. José Saramago, né, com o Ensaio da Cegueira, né, e outras grandes obras também, né, como o Evangelho segundo Jesus Cristo, também uma obra bastante conceituada dele, inclusive ganhou um prêmio Nobel de Literatura. José Saramago foi um escritor, poeta, contista, dramaturgo e jornalista português, é considerado a maior expressão da literatura portuguesa contemporânea. Foi o primeiro escritor em língua portuguesa a receber um prêmio Nobel de Literatura. Saramago nasceu em 16 de novembro de 22, na aldeia de Azinhaga, né? O escritor morreu em 18 de julho de 2010, em Lazaronte, na Espanha. Bem, características de sua obra. Certo? Então, é uma crítica afiada e a descrição minuciosa estão entre as características da obra Saramago. A pontuação não é convencional, certo? Há textos mesmo que não há pontuação. Eu já li obras que não há pontuação, justamente para que o leitor tenha a possibilidade de construir um texto que ganhe sentido para ele. Os pontos finais aparecem ao fim dos parágrafos, que podem ser longos. É como se fosse uma leitura de um fôlego só, quase que uma maratona. Os travessões foram excluídos e a interpretação das falas dos personagens é muitas vezes confundida com uma autorreflexão. Certo? Então, ele faz com que o leitor faça uma reflexão sobre o que está acontecendo. Ele não é um mero espectador, ele faz com que o leitor também faça parte da trama. Mescla personagens reais com fictícios. Entre os exemplos estão o Memorial do Convento, A Viagem do Elefante, certo? O seu conteúdo. Saramago era comunista declarado. Então veja a carga política que existe dentro da sua obra, né? É uma coisa interessante. Existem dois tipos de comunistas, basicamente. Um comunista que vive em uma sociedade comunista, ele acaba se misturando, né? Ele não entende. Porque às vezes um comunista que vive numa sociedade comunista, ele não é muito politizado. Ele já vive na sociedade comunista, ele não tem o que rebater. É como um capitalista que vive na sociedade capitalista. Ele também não sabe o que é, para ele é tudo normal. Agora, quando você é um comunista em uma sociedade capitalista, né, você tem uma visão de iguais, diferente de uma divisão de livres, porque são coisas que pregam, né? Em uma sociedade comunista todos são iguais, mas não são livres. Em uma sociedade capitalista todo mundo é livre, mas ninguém é igual. Né? Isso quem está dizendo é um grande teórico da escola de economia austríaca, chamado Hayek, Friedrich Hayek, né? No conceito de neoliberalismo, ele vai dizer que o que diferencia socialistas, comunistas, capitalistas é essa ideia de igualdade e liberdade. Se você é livre, você não é igual. Se você é igual, você não é livre. Certo? Então, ele faz duras críticas à igreja, ele era ateu, né, e seus dogmas. Uma análise de suas obras. Nós temos aí o Evangelho segundo Jesus Cristo, uma das suas grandes obras, né? O romance lançado em 1991 foi censurado pelo governo de Portugal, né? Baixa o título, né? Porque Jesus nunca escreveu nada. Quem escreveu foram os apóstolos. Que considerou ofensivo aos católicos. Como resultado, na manobra política, Saramago e a mulher transferiram a residência para o arquipélago de Canárias, permanecendo na ilha de Lanzarote. Entre os personagens do Evangelho segundo Jesus Cristo estão o envolvimento sexual de Jesus Cristo com Madalena. Isso outros autores também fizeram, como é o caso do Código da Vinci. O Código da Vinci também trabalha com essa perspectiva, né? A formação, né? A obra Caim, é um romance Caim, lançado em 2009, também foi considerado ofensiva à fé católica. Na obra Caim, questiona os critérios de Deus para suas escolhas. Deus é apontado como um ser vaidoso, vingativo e contraditório. Então veja como não deve ter chocado a Igreja Católica, né?
dizer que Deus é vaidoso. O ensaio sobre a cegueira, inclusive tem um filme, né? A gente está vendo aí, filme muito bom que fala sobre isso. A obra aponta o comportamento de uma sociedade diante de uma epidemia sem explicação ou cura, em que a pessoa atingida perde a visão. Essa visão é diferente da perda de visão normal. Geralmente, quando a pessoa perde a visão, ele vê tudo escuro. Na obra, ele vê tudo branco. Então, é chamada cegueira branca, certo? Diferente da escuridão, a cegueira era branca e apavorante. Né? Aos poucos, o escritor vai revelando o caráter das personagens e suas instituições. Por exemplo, tinha pessoas que se declaravam cegas para ficar com seus entes. Eles não eram cegos, eles ficaram em um gueto, certo? Isolados. Então teve pessoas, não, eu estou cego e eu quero ficar com meu marido, quero ficar com minha esposa. O romance, lançado em 95, foi reproduzido em 2008 e venceu o Festival de Cannes daquele. O filme foi dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, certo? Tem grandes nomes aí, até o Incrível Hulk está aí, né? Bem, as intermitências da morte. Mais uma vez, um dogma religioso é questionado, a morte. No romance lançado em 2005, Saramago imagina uma greve decretada pela própria morte. A morte resolveu não mais levar ninguém. Cansada das contradições e da ingratidão da humanidade. Que vivam aí, né? Enquanto a morte questiona seu papel, a humanidade vive um colapso religioso, social, político e estrutural. Bem, é uma ótima obra para entender, né, um pouco sobre o que é viver em sociedade. E que às vezes a morte nos tira dessa sociedade cruel. Tem também aí a questão da poesia, os traços comunistas, a exaltação à liberdade. Parece uma contradição, né? Um comunista querer liberdade. A luta e a fraternidade também estão presentes na poesia de Saramago. Certo? Após humilhar 19 anos na literatura, o autor publicou Poemas Possíveis. África. A gente olha para a África e imagina que lá não existe cultura, religião, certo? Lá é um continente multicultural e multirreligioso. A África possui uma rica e variada literatura. Você sabe que a África ela foi dividida entre os países europeus. Você chega na África, tem países que falam francês, português, inglês, certo? São basicamente as 3 línguas que mais são faladas lá. O inglês, o português e o francês. Por exemplo, Congo mesmo. No Congo se fala francês. Mesma coisa na Argélia. Aí você vai para a Nigéria, né? Lá é inglês. Você vai para África do Sul, também é inglês. Angola é português. Moçambique é português. Certo? E existem os dialetos que existem lá. Sua literatura escrita esteve sempre em débito com a literatura oral. Então, as histórias faladas têm mais força do que escritas. No qual se inclui, claro que eles viveram no processo de colonização até 1960. Os contos populares, que os personagens mais famosos são a tartaruga, a lebre, a aranha, difundidos por todo o continente e também no Caribe, Estados Unidos e Brasil, como resultado do tráfico de escravos africanos. É o caso, por exemplo, do jabuti que aparece nas histórias de Tia Anastácia, escritas por Monteiro Lobato. Então é trazido da África, né? Tem um conto lá, tem uma história lá sobre a árvore do esquecimento. Que os negros, quando eles vinham para o Brasil, né, na condição de escravo, eles tinham que dar 3 voltas nessa árvore para esquecer o seu passado. Para ir para um novo presente. Um presente ruim, inclusive. A primeira literatura escrita aparece no norte da África e apresenta fortes vínculos com a literatura latina e árabe. Você tem que entender que o norte da África e o oeste da África teve uma dominação árabe, certo? Nas invasões árabes do século VII. Então lá é muito forte o islamismo, tanto que lá existe um grupo, né, o chamado Boko Haram, certo? É muito forte as tendências lá. Temos autores lá, você tem Água Luz, mas você pode até ver, mas eles são brancos, mas são pessoas portuguesas que foram viver na África e entenderam o que é viver na África, como é o seu povo, certo? Então você tem Água Lusa, né, em Angola, certo? Ele escreveu peças de teatro como a Geração W, né? Aquela Mulher, foi contemplado com 3 bolsas de criação literárias, certo?
E aí tem outras obras aí, depois dá uma pausadinha no vídeo para vocês poderem ler essas obras de Algalusa. Temos Mia Couto, né? Nasceu também na Beira, no Moçambique, é biólogo, jornalista, certo? Ganhou o prêmio Camões, um grande escritor. Depois leiam também as suas obras dele. Temos em Moçambique, Paulina Chiziane, outra grande escritora da literatura portuguesa, né, em língua portuguesa, né? Nasceu em Moçambique, na cidade de Maputo, né? Língua Chope, Rongan, então às vezes eles misturam língua portuguesa com os dialetos também de lá, certo? Então temos aí livros como Balada de Amor ao Vento, certo? Muito interessante, podem ler, indico. E José João Craveirinha, nasceu também em Maputo e faleceu em 2006. Iniciou sua carreira, então você tem aí o Brado Africano, né? Então, grandes obras aí desses autores. Então, a gente citou aí 4, né? Agualusa, Mia Couto, Giziane e João Craveirinha, ok? Bem, qualquer dúvida, tem também um conteúdo que você possa ver também no livro. Então, pratiquem, está lá no livro, certo? E eu espero vocês na próxima aula. Até já!